Sejam todos muito bem-vindos ao canal SPFC Tricolor TV. O vídeo está recheado de informações, então fique até o final para não perder nada. E vamos para a primeira notícia. A Confederação Brasileira de Futebol, CBF, prepara estudo para apresentar em conselho técnico sobre a ampliação do número de estrangeiros por partida em competições nacionais. O tema entrou em pauta definitivamente depois da manifestação recente de alguns clubes do país. Um estudo de caso está sendo realizado pelo Departamento de Registro e Transferência e pelo jurídico da CBF. A ideia é analisar a questão sob a perspectiva do aumento do número de estrangeiros no futebol brasileiro nos últimos anos e levar aos clubes para deliberação e votação em conselho técnico ainda a ser marcado, de preferência antes do início das edições de 2023 do Campeonato Brasileiro. A discussão original é de que suba de 5 para 7 estrangeiros relacionados por partida. Na última mudança, também provocada por clubes em 2013, válida a partir de 2014, o número saiu de 3 para 5 jogadores estrangeiros por jogo no futebol brasileiro. O São Paulo, que tem 8 jogadores estrangeiros, enviou ofício para a CBF e para a Federação de Futebol Paulista com a solicitação pela ampliação do uso de jogadores nascidos fora do Brasil. Hoje, o artigo 42 do Regulamento Geral de Competições da CBF diz que os clubes poderão relacionar nas súmulas de cada partida até 5 atletas estrangeiros excepcionados ou registrados como refugiados que, para efeitos das competições coordenadas pela CBF, equiparam-se aos atletas nacionais sem nenhuma restrição de direitos. Já que falei da Confederação Brasileira de Futebol, vou dar sequência aqui na segunda notícia do nosso vídeo, também falando sobre a CBF, que divulgou nesta quinta-feira a tabela básica do Brasileiro Feminino Neo Energia 2023. A competição tem 16 clubes participantes e estreia no dia 24 de fevereiro. A primeira fase conta com 15 rodadas no formato de pontos corridos, em que as 8 melhores equipes avançam às quartas de final para disputar o mata-mata em confrontos de ida e volta. Em 2023, o Brasileirão terá uma pausa por conta da Copa do Mundo Feminina, disputada na Austrália e na Nova Zelândia entre julho e agosto. Assim, a competição pausa após as quartas de final e retorna em 26 de agosto para as semifinais. As finais serão nos dias 10 e 17 de setembro. Na primeira rodada, entre o dia 24 a 27 de fevereiro, o São Paulo enfrenta o Bahia, dentro de casa. Na segunda rodada, do dia 3 ao dia 6 de março, o São Paulo vai enfrentar o Ceará fora de casa. Na terceira rodada, do dia 10 a 13 de março, o São Paulo irá enfrentar o Cruzeiro dentro de casa. Na quarta rodada, do dia 17 a 20 de março, o São Paulo enfrenta o Internacional em casa. Na quinta rodada, do dia 24 a 27 de março, o São Paulo enfrenta o Avaí Kinderman fora de casa. Na sexta rodada, do dia 31 de março a 4 de abril, o São Paulo enfrenta o Real Ariquemes em casa. Na sétima rodada, do dia 14 a 17 de abril, o São Paulo enfrenta o Atlético Mineiro fora de casa. Na oitava rodada, do dia 21 a 24 de abril, o São Paulo enfrenta o Santos em casa. Na nona rodada, do dia 28 de abril a 1 de maio, o São Paulo enfrenta o Palmeiras fora de casa. Na décima rodada, do dia 5 a 8 de maio, o São Paulo enfrenta o Corinthians em casa. Na 11ª rodada, do dia 12 a 15 de maio, o São Paulo enfrenta o Flamengo fora de casa. Na 12ª rodada, do dia 19 a 22 de maio, o São Paulo enfrenta o Atlético em casa. Na 13ª rodada, do dia 26 a 29 de maio, o São Paulo enfrenta a Ferroviária de São Paulo fora de casa. Na 14ª rodada, do dia 2 a 5 de junho, o São Paulo enfrenta o Real Brasília em casa. Na 15ª rodada, do dia 9 a 12 de junho, o São Paulo vai enfrentar o Grêmio fora de casa. E o atacante Herisson deve ser a novidade entre os relacionados do São Paulo no próximo domingo, às 16 horas, diante do Santo André pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O jogador recém-contratado treinou na última quarta e nesta quinta no CT da Barra Funda e aguarda o seu nome entrar no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, para ficar apto a atuar. Ele foi anunciado por empréstimo do Botafogo até o final da temporada. Herisson, porém, deve iniciar o confronto no banco de reservas. Isso porque ele disputará a vaga com Caleri, titular absoluto no ataque são paulino neste momento. O time que entrará em campo no domingo deve ter poucas modificações em relação ao último confronto pelo Campeonato Paulista.
As principais dúvidas são na lateral direita, que tem apenas Orejuela à disposição e não vive o seu melhor momento, e na zaga, já que Arboleda tem uma tendinite no joelho direito. O zagueiro ficou em tratamento no refis do clube desta quinta-feira e não foi ao gramado. Caso não reúna condições de jogo, Beraldo deve ser o substituto diante do Santo André. Desta maneira, um possível time, segundo o GE, tem Rafael, Orejuela ou Caio Paulista, Arboleda ou Beraldo, Alan Franco e Wellington, Jackson Mendes, Rodrigo Nestor, Luciano, Wellington Rato, David e Caleri. Na atividade desta quinta, Rogério Ceni, ao lado de seu auxiliar Charles, ensaiou bolas paradas, posicionamento e movimentação em uma parte do treino. Finalizações e um coletivo encerraram o dia no CT. O departamento médico do São Paulo ainda continua cheio. Rafinha, Igor Vinícius, Moreira, Diego Costa, Nahuel Ferrarese, Caio e André Anderson seguem em tratamento no refis do clube e ainda não têm perspectiva de retorno. O São Paulo ainda fará mais 2 treinos antes do duelo contra o Santo André. Nas manhãs de sexta e sábado, o técnico Rogério Ceni fará os últimos ajustes e definirá o time titular. A Copa do Brasil de 2023 terá mais uma vez uma premiação recorde. Nesta edição, a CBF aumentou o valor do prêmio em todas as fases e vai distribuir o total de 420 milhões de reais ao longo da disputa. O grande campeão vai embolsar 70 milhões, enquanto o vice vai faturar 60. Em 2022, por exemplo, o Flamengo recebeu 60 milhões pelo título, já o Corinthians ficou com 20 milhões pelo vice. Os valores foram divulgados pelo GE. Nessa edição, houve uma mudança no regulamento da competição. Agora, o critério para a distribuição de cotas nas 2 primeiras fases não será mais o ranking nacional de clubes, e sim as divisões dos times do Campeonato Brasileiro. Dessa forma, 10 clubes da Série A começam com uma cota de 1,4 milhão e vão receber mais 1,7 caso avancem para a segunda fase. Em um segundo grupo, aparecem 16 equipes da Série B. Essas vão largar com 1,25 milhão e, em caso de classificação, receberão mais 1,4 milhão na segunda fase. O terceiro grupo é composto por 54 clubes distribuídos na Série C, D e os que estão sem divisão nacional. Cada um receberá R$ 750 mil pela primeira fase. Em caso de avanço para a segunda, vão faturar mais 900 mil. A partir da terceira fase, o valor das cotas será único, R$ 2,1 milhões de reais. Nessa fase vão entrar os 20 clubes classificados das etapas anteriores, além daqueles que vieram da Conmebol Libertadores. São eles: Atlético Mineiro, Fortaleza, Flamengo, Palmeiras, Atlético Paranaense, Internacional, Corinthians e Fluminense. O São Paulo, classificado via Brasileirão, o Cruzeiro, campeão da Série B, o Sport, vice-campeão da Copa Nordeste, e o Paysandu, campeão da Copa Verde, também participam da competição a partir da terceira fase. E caso seja campeão, o São Paulo irá faturar R$ 88,7 milhões de reais, somando todas as fases. O São Paulo terá 2 ações importantes próximas: o lançamento do SPFC Bank para sócio-torcedores e a reforma da loja no estádio do Morumbi. O lançamento do Banco Tricolor acontecerá já nesta sexta-feira, dia 3. Primeiramente, a ação ficará restrita somente aos sócios-torcedores. No dia, este grupo terá acesso a uma live com o presidente Júlio Casares. A live deverá acontecer às 18 horas no horário de Brasília. Conforme a reportagem do Lance apurou, a partir daí será lançada uma campanha explicando como funcionará a SPFC Bank e os serviços que serão prestados. O Lance ainda confirmou que, pensando em um segundo momento, será aberta para o restante da torcida e aí sim terá uma grande ação de massa. Criado em dezembro do ano passado pela atual gestão Júlio Casares, o SPFC Bank é uma parceria entre o clube e a Logbank, uma empresa conhecida no ramo de pagamentos eletrônicos. Sendo assim, as partes vão dividir todas as receitas geradas. Segundo Eduardo Toni, diretor executivo de marketing do São Paulo, revelou no último ano, todo o dinheiro que o banco digital arrecadar será utilizado no futebol do São Paulo. A plataforma será similar às concorrentes do mercado, ou seja, com serviços tradicionais de um banco, com cartões de crédito e débito, empréstimos e outros serviços exclusivos para torcedores do tricolor. Os cartões serão utilizados com imagens dos ídolos presentes na conquista do Mundial de 1992, como Raí.
Em breve, além do SPFC Bank, o tricolor terá outra grande ação de marketing. Durante a apresentação do reforço Caio Paulista, o presidente Júlio Casares anunciou o relançamento da marcação, que era uma marca de roupas do tricolor paulista que tinha como proposta trazer uma linha casual e mais discreta. O lance apurou que a ideia é que todas as marcas franqueadas do São Paulo passem a se chamar São. Segundo informado a reportagem, se trata de uma ação ampla para a marca. Mas um dos pontos principais será a reforma da loja que fica no estádio do Morumbi. Ainda segundo confirmado ao lance, esta loja terá toda uma adaptação ao novo layout. A previsão é que tudo fique pronto a partir do mês de março. A Federação Paulista de Futebol, FPF, alterou o horário do clássico entre São Paulo e Santos, que acontecerá no dia 12 de fevereiro, pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Antes, a partida estava prevista para acontecer às 18h30, agora será às 19 horas. O primeiro sanção do ano será no estádio do Morumbi. Este será o 4º clássico do tricolor no ano. Até o momento, o São Paulo já enfrentou o Palmeiras, a Portuguesa e o Corinthians. De todos os clássicos que o elenco de Rogério Ceni disputou, o único que aconteceu antes das 18 horas foi contra o Palmeiras, e, consequentemente, o único que aconteceu fora de casa no Allianz Parque. Antes de encontrar o Santos, o tricolor joga neste domingo dia 5 contra o Santo André, no Brunão, e depois na quarta-feira, dia 8, contra o Red Bull Bragantino, no estádio Nabi Abichedi. O último encontro do São Paulo com o Santos no estádio do Morumbi aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro no último ano. Na ocasião, o tricolor venceu por 2-1, com gols de Caleri e Luciano. Enquanto a diretoria está atenta às oportunidades de mercado, sobretudo para seu sistema defensivo, o nome de Luiz Araújo passou a ser ventilado no clube nesta semana. O atleta revelado em Cotia tem o desejo de voltar ao futebol brasileiro, mas o São Paulo não está disposto a repatriá-lo. Luiz Araújo foi formado nas categorias de base do São Paulo, estreou no profissional em 2016 e no ano seguinte foi vendido ao Lille da França. O atacante, inclusive, chegou a ser comandado por Rogério Ceni em sua primeira passagem como técnico tricolor. O que inviabiliza a contratação de Luiz Araújo é o alto custo do jogador. Por mais que ele esteja disposto a reduzir seu salário para retornar ao futebol brasileiro, o São Paulo já direcionou seu orçamento para outros investimentos nesta janela de transferências. Agradeço de coração a todos que permaneceram aqui comigo até o final deste vídeo. Quero mandar um salve para Sidney Marcos de Praia Grande, São Paulo, e dizer que vocês já sabem, né, que o nosso encontro é aqui no YouTube no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus e até mais!